amigos, estamos novamente para mais um programa Descomplicando a Lição. É o programa número 12 do primeiro trimestre de 2024. Estamos progredindo, só falta mais um programa para terminarmos o trimestre. Eu imagino que os professores devem ter aproveitado bem essas informações que são disponibilizadas através desse meio. Eu gostaria de pedir aos professores, os que ainda não têm sua inscrição no grupo Descomplicando do WhatsApp, que providencie sua inscrição com o diretor de escola sabatina da sua igreja. E caso isso não seja possível, lá na sua igreja, entre em contato com o departamento da escola sabatina da Associação Central Amazonas, para que, conversando com o pastor Manuel, que é o chefe desse departamento, possa o seu nome ser integrado à lista do WhatsApp e você vai receber em primeira mão as gravações e também o esquema que é apresentado no PowerPoint. Então, sempre que assistir o programa, não esqueça de colocar o dedinho no like, para que a plataforma entenda que há mais gente interessada nesse programa e possa colocá-lo em evidência. Nós ainda estamos no estudo do livro dos Salmos, infelizmente estamos terminando esse livro maravilhoso. Certamente não vimos tudo, mas ainda há muita informação. E a lição de hoje, que é a 12ª lição, traz informações importantes. O título é Adoração para toda a Vida. Quero chamar sua atenção para o último quadro, penúltimo, aliás, o penúltimo, a 11ª lição. O quadro que foi apresentado são os crentes que têm o anseio de se voltar para o Monte Sião. A gente já viu na lição passada o que significa o Monte Sião. Representa o poder do governo de Deus. Agora, na lição 12ª, nós vamos ver como o povo que se volta para o Monte Sião apresenta uma adoração para a vida toda. E o verso para memorizar desta semana é: cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. O louvor não é eu entoar uma música, é uma expressão de vida, ligada diretamente aos princípios do reino de Deus. Nós vamos entrar nesse assunto olhando a lição dessa semana. A premissa para essa semana é a seguinte: a palavra hebraica para adoração é avodá. Eu quero chamar a atenção dos professores para isso aqui. Sempre que for possível, seria bom olhar os textos no original. Eu sei que muita gente tem dificuldade de fazer isso, mas se você puder, consulte o texto original, porque eu vou lhes mostrar uma coisa interessante. O conceito de adoração, que vem do hebraico por causa da palavra avodá. A raiz dessa palavra é avod, que significa servir, serviço, trabalhar. Vejam bem o que é adoração no hebraico. Portanto, adorar a Deus é o mesmo que servir ou trabalhar para Deus. Isso significa que a adoração é vista como um serviço a Deus. Quando você está fazendo algum serviço para Deus, então você o está adorando. A adoração tem um significado muito profundo e abrangente, ligando o ato de adorar a Deus ao serviço e ao trabalho. Importante esse conceito da língua hebraica, porque ele é muito diferente do conceito de adoração na língua portuguesa. É importante que nós possamos ter essa dimensão
do que a palavra de Deus, no seu original, traz sobre adoração, porque há uma carga de misticismo muito grande quando nós nos reunimos na igreja. E essa carga de misticismo certamente tem influências que não são da palavra de Deus. Então, e partindo desse princípio de que a adoração, o avodá, é trabalho, é serviço a Deus, vamos ver o que a lógica do estudo nos apresenta nesta semana. Se nós somos estimulados por Deus, nós daremos a Ele uma resposta. E esta resposta é sempre originada por causa das dádivas que o Criador coloca à nossa disposição. Então, quando nós estudamos as respostas das criaturas às dádivas do Criador, nós temos que olhar por dois tipos de mirada. Bênçãos concedidas à humanidade, e isso é o que geralmente nós vemos, mas também a adoração em resposta à graça divina. Essa já é mais difusa para nós, porque nós não entendemos direito, na maioria das vezes, o que significa a graça de Deus. Graça, na Bíblia, quer dizer tudo aquilo que o céu colocou à disposição para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus. Logo, nós estamos falando também de conhecimento. Então, na medida em que eu consigo enxergar as bênçãos concedidas por Deus, essa situação provoca uma adoração que vem do coração. Pode acontecer uma adoração que não vem do coração, simplesmente por medo, ou porque você quer ganhar algum benefício. Mas nós vamos entender essa adoração que vem do coração. E se a adoração vem em resposta de eu entender a graça de Deus, então nós vamos ver maneiras apropriadas de nos relacionarmos com Deus e reverenciar o seu nome. Então vamos ver as respostas que nós podemos dar a Deus no texto da lição. O primeiro assunto são as bênçãos concedidas à humanidade e o segundo assunto é a adoração em resposta à graça. Quando nós olhamos as bênçãos concedidas à humanidade, nós criamos o que os salmos aqui, Salmo 33, 40, 96, 144 e 149, definem como adoração que vem do coração. A adoração não é o ato de eu entoar uma música. Nós vamos ver aqui, embora esses salmos estejam nos convocando a que cantemos ao Senhor, mas há um detalhe aqui. O cântico não é um cântico qualquer, é um cântico novo. E nós precisamos, então, definir o que é esse cântico novo. Olhem comigo aqui. Assim como Israel, a igreja tem status especial e, portanto, tem maior privilégio e dever de ser grato ao Senhor. Na lição anterior, nós estudamos a razão por que a igreja é diferente. Os irmãos estão lembrados que nós enfatizamos isso. Agora nós estamos cientes disso e, por causa disso, nós entendemos que a igreja tem um status diferente. E, nesta condição, ela é capaz de prestar uma adoração ao Senhor que no Salmo está sendo chamado de cântico novo. A igreja reconhece a majestade e a soberania do Senhor sobre o mundo. E em que condições isso é reconhecido? Porque Deus é o Criador e é o juiz. E, além disso, nós podemos reconhecer o cuidado de Deus, porque Ele nos salva, o cuidado dele em nos tirar da desgraça em que o pecado nos colocou, e ainda mais, além de nos tirar da condição moral inferior do pecado, ele nos livra dos inimigos e nos livra da morte. Por essa razão, se a igreja reconhece a majestade, lembrem que em outras lições nós já definimos o que é majestade. É a capacidade de alguém
imprimir respeito em outras pessoas. Se nós entendemos majestade e nós entendemos a soberania de Deus, nós vimos na lição passada, então nós vamos ter condições de prestar uma adoração que vem do coração, um cântico novo. Além disso, a Bíblia encoraja os crentes de todas as gerações ao novo cântico, que carrega um testemunho singular e exprime o seguinte: vamos aqui definir 3 coisas importantes desse novo cântico. O primeiro é esperança. Ora, se eu sei que Israel tem um status especial, e se eu reconheço a majestade e soberania de Deus, é claro que a minha esperança redobra. Também, no novo canto, deve estar incluído a celebração de uma experiência vívida da graça. O que isso quer significar? Não basta eu ter o conhecimento intelectual, eu tenho que aplicar esse conhecimento. A graça de Deus é um conjunto de conhecimentos que mudam a minha maneira de ver a ética social. E nessa condição, eu preciso praticar isto. O que o texto está dizendo é que eu preciso, além de celebrar a graça, ou seja, Deus podia não ter me dado esse conhecimento, mas Ele deu, e por isso eu celebro isso. Eu vou ter uma experiência vívida. Não é só algo teórico, é algo prático. Vivendo isto. Numa palavra, o que é essa experiência vívida? Justiça. Eu devo ser justo. E devo manifestar também a antecipação de uma experiência única que nós teremos no futuro. E qual é? Ver Deus face a face. Ou seja, no momento em que nós estamos recebendo as bênçãos de Deus, nós não vemos Deus face a face, mas nós antecipamos isto, tendo fé nele, acreditando nas suas promessas. É como se nós estivéssemos vendo Deus face a face. A última frase que está aqui na tela hoje é o seguinte: o novo cântico expressa alegria reavivada e a promessa renovada de devoção a Deus. E aqui aparece uma palavra que eu quero abri-la um pouco, né? Descomplicá-la, que é a palavra devoção. O que expressa essa palavra devoção? Eu vou me relacionar com uma pessoa de forma protocolar. Há uma liturgia. O que é a liturgia? São passos que eu vou dar sem esquecer de nenhum, para que eu possa me relacionar com Deus. Quais são esses passos? São esses 3 aqui que nós vimos. Eu nunca vou esquecer, nunca vou deixar para lá, eu nunca vou deixar em segundo plano o meu ato de adoração que vem do coração, por eu ter reconhecido todas essas dimensões da convivência com Deus. O Salmo 15 nos revela um outro aspecto da adoração que vem do coração, que é o habitar no santuário de Deus. Habitar no santuário de Deus é a mais fascinante das promessas. Isso aqui é um conceito. Na lição passada nós tratamos da definição do que é um conceito. Né? Eu tenho na cabeça a ideia que, através dela, eu não vou ter necessidade de ter um objeto na minha frente. Então, eu tenho aqui um conceito, que é o conceito de habitar no santuário de Deus sem, no entanto, estar lá. Nós estaremos lá no futuro, conforme nós vimos ali no quadro anterior. Mas aqui nós vamos ter a fascinante promessa de que nós vamos habitar no santuário de Deus. O Salmo 15 revela, então, quais são as pessoas que podem adorar na presença de Deus.
ainda aqui nesse contexto, no contexto terreno, aqueles cujas ações e caráter são reflexos do caráter de Deus. Então vejam bem, eu, por entender quem é Deus, isso faz brotar no meu coração uma adoração, e essa adoração não é mística. Eu adoro alguém quando eu quero me parecer com ela. E o Salmo 15 está explicando quais são as ações de uma pessoa que habita no santuário de Deus, portanto, tem uma adoração que vem do coração. Ele diz, são os que praticam a justiça e os que são limpos de coração. Vamos olhar essas duas coisas aqui um pouquinho mais detalhadas. Quem são os que praticam a justiça? A lei foi dada ao povo de Deus para capacitá-lo a alcançar seu potencial máximo, vivendo como um reino de sacerdotes. E isto constitui santidade. Professores, reino de sacerdotes, ou seja, um povo separado. O sacerdote é aquele que ensina a justiça e que faz a ligação entre uma pessoa e Deus. O que é a prática da justiça? É exatamente a guarda da lei que nos capacita a alcançar um potencial máximo, que é esse de ser um reino de sacerdotes. E o que são os limpos de coração? Mãos limpas. Bom, até aí tudo bem, eu posso ir na pia, lavar as mãos, elas estarão limpas. Mas aqui nós estamos falando de assuntos morais, de conceitos morais, éticos. Então, mãos limpas querem dizer integridade. A palavra integridade, eu já disse aqui outras vezes, ela quer dizer aquilo que eu digo é aquilo que eu faço. Então, um limpo de coração é íntegro e tem mais. Ele não tem a mancha da iniquidade. E o que é iniquidade? Eu estou aqui definindo as coisas, que é para que nós possamos entender o que é a adoração que vem do coração. Iniquidade é o contrário de equidade. E a palavra equidade quer dizer coisas iguais. Eu posso traduzir isso numa palavra, justiça. Quem é que tem mãos limpas? Os limpos de coração. E quem são os limpos de coração? São os que não são iníquos. E quem são os iníquos? Os que praticam a justiça. Quem são os iníquos são os que não praticam a justiça. Portanto, o povo de Deus, se quiser habitar no santuário de Deus, terá que preencher esses dois requisitos: a prática da justiça e ter o coração limpo. Aliás, Jesus disse nas bem-aventuranças: os limpos de coração são os que verão a Deus face a face. Então, isso tudo está numa frase aqui embaixo. Não se trata de ganhar o favor divino. Quando eu adoro a Deus, eu não busco um favor divino. Mas o que eu busco? Evitar as coisas que nos separam de Deus. Isso é um conceito muito alto, professores. Eu ficaria muito feliz se a sua classe observasse isto e começasse a estudar para praticar essa noção da adoração a Deus. A adoração a Deus não é a busca de favores de Deus, mas é o evitar que os nossos pecados nos separem dele. Agora vamos passar ao assunto da adoração em resposta à graça. Esta adoração é a maneira apropriada de reverenciar o Senhor. O Salmo 96, especificamente, explica como nós devemos adorar. E a adoração deve incluir, eu falei ainda há pouco, em liturgia. Eu preciso ter uma devoção litúrgica, não esquecer nenhum passo. Então, a adoração deve incluir cantar ao Senhor para louvar o seu nome. Lembrem que nós estamos falando aqui do novo cântico. Os irmãos estão lembrados da definição que nós fizemos do novo cântico.
proclamar a bondade do Senhor e a grandeza do Senhor, ou seja, eu preciso conhecê-lo, e levar ofertas ao templo do Senhor. Essas três ações, que incluem a maneira correta de adorar, elas são ações separadas, diferentes, mas que formam a adoração. Eu posso adorá-lo cantando o novo cântico, eu posso adorar proclamando a Deus e eu posso adorar levando ofertas ao templo. Isso tudo aqui são assuntos muito grandes que os professores devem se debruçar um pouco para levar à sua classe a compreensão mais profunda disso. Porque há razões para adorar. E aqui eu pontuei 4 razões. Eu adoro porque o Senhor é grande, eu entendo que Ele é grande. O Senhor fez os céus e a terra, Ele é o Criador. O Senhor reina e o Senhor vem julgar a terra. Então a adoração inclui isso e eu vou adorá-lo por essas razões aqui. Vejam bem, professores, eu estou tentando lhes mostrar relações de causa e efeito. Há uma causa que provoca a minha adoração. Essa adoração, uma vez em andamento, vai causar em mim um efeito. E aqui o objetivo da adoração é unir todos os povos ao povo de Deus e, finalmente, toda a criação na adoração ao Senhor. É isso que o Evangelho e é isso que a igreja finalmente precisa fazer. Então, voltando ao conceito hebraico de adoração, avodá, cuja raiz é avod, que quer dizer serviço. Então, leiam comigo essa informação que está aqui abaixo. São 4 itens. Adorar a Deus é necessariamente prestar um serviço ao seu reino. Então, não é suficiente ir à igreja no sábado, sentar, ouvir um sermão e voltar para casa. Você não adorou a Deus. Com nossos dons, prestamos serviços individuais. Ou seja, eu posso ter um dom qualquer, dom de cantar. Eu posso ir à igreja e posso apresentar esse dom em louvor ao Senhor. Isso está previsto na adoração. Mas eu quero chamar sua atenção para o item seguinte. Quando os filhos de Deus unem seus dons, cada um de nós tem minimamente um dom. Eu até desconfio que não tem nenhuma criatura com um dom só. Mas quando nós, os filhos de Deus, unimos os dons, nós vamos construir o que se chama adoração coletiva. E o que isso quer dizer? Essa adoração coletiva é a forma de adoração ou prestação de serviço mais perfeito. A pergunta que vem por quê? O meu dom levado diante de Deus não me confere uma adoração perfeita? É preciso que a gente tenha aqui uma noção um pouco mais ampla. Deus é um Deus multidotado. A multiplicidade da sabedoria de Deus, a multiformidade da sabedoria de Deus, ela não está nas criaturas, da forma como está em Deus. Múltipla sabedoria. Está nos seus filhos fracionada. Para cada filho, Deus dá um dom. Eu vou contar aqui uma experiência. Passou na minha igreja um rapaz tocando violino. E o rapaz tocava tão bem o instrumento que, ao ouvi-lo, eu pensei, se Deus estivesse tocando para mim esse instrumento, seria isso aí. Então, quando eu apresento os meus dons diante de Deus, eu mostro uma face apenas de um aspecto dele. Mas quando todos os filhos de Deus estão juntos na igreja, como os dons que são de Deus e que fazem parte dele, ele é multiforme, estão distribuídos nas pessoas, aquela unidade se presta um serviço, esta multiforme presença de dons
fazem com que nós possamos enxergar o rosto de Deus. Por isso, a adoração coletiva, ela é a adoração perfeita. Entendam isso, professores. Vou falar nessa lente agora. A adoração do sábado não é uma adoração qualquer. Eu não posso dizer para mim, eu não vou no sábado. Porque senão eu não formo o rosto de Deus para o mundo. Eu tenho que levar o meu dom lá e unir com os outros. Prestem atenção, o que é esse culto do sábado? E lembrem que em Deuteronômio há uma demanda de Deus, aliás, é uma ordem, é uma santa convocação. Porque é lá nessa reunião que nós unimos os dons. E a igreja, assim, dessa forma, se parece com Deus, que é multiforme. E a última coisa é, esta prestação de serviço coletiva acontece quando? Cada sábado na sua igreja. Que conhecimento profundo, professores. Eu fico como que contente de ver isto, mas ansioso de que nós compreendamos isso e prestemos a Deus um louvor em resposta à graça divina. E, finalmente, Salmo 40, 50 e 51 vão mostrar razões para que Deus tenha repugnância aos cultos que nós apresentamos a Ele. E tem pelo menos uma aqui, ó. Sacrifícios vãos. O que são sacrifícios vãos? A adoração vazia demonstrada na injustiça dos adoradores. Ou seja, eu, durante a semana, passo a minha vida comum praticando injustiças. Eu passo pessoas para trás, eu sou injusto na minha casa, eu sou injusto comigo mesmo. Todas as vezes que eu cometo uma intemperança contra mim, eu estou sendo injusto comigo mesmo, porque o meu organismo ele tem direito à saúde. Se eu pratico injustiças durante a semana, como que eu posso chegar diante de Deus no sábado com o meu sacrifício? Isso chama-se na Bíblia sacrifícios vãos. E em Isaías capítulo 58, Deus fala através do profeta Isaías sobre o que é um sacrifício vão. Eles faziam jejum e Deus reclamava disso. Por que vocês me fazem jejum? Agora, quero dissecar aqui para terminar, quando é que nós erramos? Quando não há unidade entre a expressão externa de adoração e a motivação interna correta para ela. Em geral, os rituais se tornam mais importantes do que a experiência de se aproximar de Deus. Ou seja, essa frase toda aqui está dizendo, você precisa ser íntegro. O que você faz na semana, você leva para o sábado. E adorará a Deus na integridade, não fazendo uma desunião entre a sua expressão externa, que é a sua vida diária, e a adoração que você vai levar no templo. Dá para entender isso, professores? E a segunda coisa que nós erramos é que sacrifícios não são suficientes, mas é necessário um serviço que contém arrependimento de iniquidades. Ou seja, eu vou corrigir erros cometidos ou injustiças cometidas. O exemplo clássico disso é um sujeito no livro, aliás, nos evangelhos, chamado Zaqueu. Ele corrige as injustiças. E quando nós fazemos isso, nós demonstramos fé nas promessas de Deus e tristeza pelo pecado. Nós só vamos demonstrar que nós temos fé em Deus e tristeza pelo pecado se, pelo arrependimento, nós corrigirmos as iniquidades. Quando vencerem os pecados que Deus odeia, quais são eles? Não integridade, sacrifícios vãos. Quando vencerem isto, Jesus promete que entrará e ceará com eles, e eles cearão com Jesus. Apocalipse 3, 20. Com essas informações, nós podemos agora ver como os assuntos da semana estão relacionados com os assuntos que estão no auxiliar do professor. Temas diários de domingo, segunda,
são os temas relacionados com as bênçãos concedidas à humanidade. Levante as suas mãos no santuário para agradecer as bênçãos e cantem ao Senhor um cântico novo. Os temas de terça, quarta e quinta: Senhor, quem habitará no teu santuário? Anunciem entre as nações a sua glória. Quando Deus não se agrada dos nossos sacrifícios. Estou aqui no tema resposta à graça divina, nossa adoração em resposta à graça divina. Agora vamos resumir tudo isso num parágrafo. Adorem os homens e sirvam ao Senhor. E a Ele tão somente. Eu vou repetir isso porque é muito importante. Nós devemos adorar a Deus e a Ele tão somente. Não permitam que se levante o orgulho egoísta e seja servido como um Deus. Não façam do dinheiro um Deus. Caso a sensualidade não seja mantida sob sujeição às faculdades superiores do espírito, as baixas paixões dominarão o ser. Vejam bem, professores, eu vou adorar a Deus e servir somente a Ele se eu não permitir que o orgulho se levante, se eu não fizer do dinheiro um Deus e se meus impulsos carnais estiverem sujeitos às minhas faculdades superiores da mente. Eu estou falando aqui de temperança. E a frase aqui é domínio próprio. O que está tarjado em amarelo, quero que prestem atenção. Qualquer coisa que se torne objeto de indevidos pensamentos e admiração, absorvendo a mente, é um Deus posto diante do Senhor. Eu vou lhes dizer que há um Deus atualmente que vai, inclusive, para dentro da igreja. Chama-se celular. Então vamos agora ver a lição numa frase. Um novo canto que deve brotar do coração, ele precisa ser contínuo. Né? O assunto da lição é louvor para sempre. E o verso para meditar, para memorizar, diz que eu devo cantar para Deus um novo cântico enquanto eu viver. E agora vamos à aplicação da lição. Vou mudar de lado, porque eu quero sua atenção especial para isso aqui. Leiam comigo essa aplicação. Nossa adoração, tanto pública quanto privada, deve ser conduzida de maneira inteligente e criteriosa. Devemos reservar um tempo todos os dias, especialmente a cada sábado, para relembrar as bênçãos que o Senhor derramou sobre nós e registrar cada bênção em um diário, como benefício inestimável à nossa fé. Nós geralmente não fazemos isso, anotar as bênçãos. Há inclusive um hino no inário que manda contar as bênçãos. Quantas são? Se você fizer isso e anotar isso num diário, você vai ver o benefício enorme à sua fé, que é ver o que Deus faz diariamente por você. Vamos fazer uma oração. Eu os convido para virem comigo numa oração, porque o estudo de hoje foi um estudo estarrecedoramente esclarecedor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, lhe agradecemos de forma muito especial hoje pelo estudo que tivemos. Obrigado, bom Deus, por o Senhor nos mostrar como deve ser a adoração, quais os protocolos temos que seguir e como deve ser a nossa observação em relação à sua majestade e o seu poder. Obrigado por todas essas instruções, Senhor. E agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Caros professores, mais uma lição e terminaremos o trimestre. Eu espero que a nossa jornada nesse trimestre tenha sido uma jornada
de profícuo aprendizado. Quero aproveitar esse momento aqui final para dizer o seguinte: esse Descomplicando a Lição, o programa, vai ao ar entre terça e quarta de cada semana. Os professores devem acessar isto não como um coadjuvante para que possam usar qualquer informação que está lá para sua lição. Esse programa ele é feito para que os professores sintam qual é o gap, qual é a lacuna do seu conhecimento que lhe falta e tenham tempo para buscá-lo, para poder lecionar com excelência diante da sua classe. Então, estamos terminando esse programa, o 12º, e queremos convidá-lo para o 13º e último programa do mês, aliás, do trimestre 1º de 2024. Até lá!